A Marginal Tietê é uma via expressa formada por conjuntos de avenidas que se transformam fisicamente em apenas uma e que margeiam o rio Tietê na cidade de São Paulo. É uma importante via de tráfego, interligando as regiões oeste, norte e leste da cidade, ligando a região da Lapa à região da Penha. Ao longo dos anos, o rio Tietê foi progressivamente sufocado pelo suposto progresso, com a ocupação de suas várzeas, ocupação territorial, demográfica e industrial, sem controle. Os loteamentos se sucederam sem respeitar uma lógica ordenadora da cidade, levando em consideração apenas os interesses econômicos. A leste da Penha, já entrando pelos municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano, ocorreram por décadas processos de ocupação da várzea de forma desordenada e irregular, sobretudo por parte da população de baixa renda, que construiu habitações precárias em áreas que avançam até as margens do rio Tietê e seus afluentes. Retificação Tietê. O marco da degradação ambiental do Tietê tem início já na década de 1920, com a construção da represa Billings para gerar energia na usina hidrelétrica Henri Boder, em Cubatão. O crescente aumento populacional na região da Grande São Paulo, a busca de terreno para a acomodação das pessoas, de serviços e de indústrias levou ao entendimento que se fazia necessário retificar o canal do rio Tietê, o que foi feito pela Light entre as décadas de 1930 e 1940. A retificação deixou o leito da área da capital menos sinuoso entre os bairros da Vila Maria e Freguesia do Ó. Após todas as retificações, o rio perdeu cerca de metade do seu comprimento, passando de 50 para 25 quilômetros atualmente. Tal medida contribuiu para a ocupação ainda mais acentuada das margens, tanto é que na década de 1970, a várzea entre Guarulhos e Osasco já se encontravam totalmente ocupadas. O Parque Ecológico do Tietê ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados, que vai desde a barragem da Penha e São Miguel Paulista ao município de Guarulhos. Ele serve de bacia de acumulação de água do rio Tietê para que não haja enchentes na marginal. Foi elaborado com a finalidade de preservar a várzea do rio Tietê e, ao mesmo tempo, trazer educação e cultura. Light and Power Company foi uma empresa de capital canadense que atuou em São Paulo em atividades de geração, distribuição de energia elétrica e transporte público por bondes. Sua atuação em São Paulo começou no ano de 1899, através da construção da usina hidrelétrica Edgar de Souza, em Santana de Parnaíba, concluída em 1901. Entre 1900 e 1930, a Light realizou inúmeras obras de expansão dos serviços de energia elétrica na capital de São Paulo e municípios vizinhos, construindo em 1908 a represa de Guarapiranga e usinas hidrelétricas como Edgar de Souza e Rasgão, localizadas no rio Tietê, em Santana do Parnaíba, a 40 quilômetros da capital. Mais tarde, na década de 1940, a Light São Paulo também foi responsável pela retificação do rio Tietê, Rio Pinheiros e pela construção da represa Billings e da usina hidrelétrica Henri Borden. Prestes Maia inicia uma nova era no planejamento urbano de São Paulo. Seu principal projeto, o Plano de Avenida, é considerado um documento crucial do urbanismo brasileiro, definindo padrões de expansão que prevalecem pelo menos até os anos de 1990 na capital paulista. O Plano de Avenidas é a principal proposta urbanística para São Paulo até aquele período, pois é a primeira vez que a cidade é pensada como um todo, num projeto de intervenção e de organização espacial, que visa não apenas a área central, mas a um verdadeiro plano geral. Ainda que o nome Plano de Avenida possa remeter a uma visão estrita de intervenções, concentrada nos problemas da circulação, é o próprio Prestes Maia quem se encarrega de esclarecer a amplitude de suas preocupações, ao dizer que qualquer projeto de rua envolve implícita ou explicitamente uma concepção sobre a cidade, sua estrutura e seu desenvolvimento. Retomando trabalhos anteriores e revelando familiaridade com a melhor biografia da época, Prestes Maia se mostra uma espécie de virtuoso do urbanismo moderno, buscando unir influências diversas e propostas variadas, recorrendo a exemplos de mais de 20 cidades, para finalmente construir um modelo formal que se adaptasse à estrutura urbana existente em São Paulo, derivada de sua conformação radiocêntrica. A principal parte do plano é, sem dúvida, a dedicada a soluções viárias, e a ordem de apresentação reflete as prioridades do autor. Primeiramente, surge o perímetro da irradiação, tomada da proposta de Sintra, um circuito de novas e amplas avenidas e viadutos em torno da colina histórica,
e de um centro novo na região da Praça da República, pretendendo ser ao mesmo tempo solução viária e intervenção embelezadora. Este circuito recebe o fluxo das vias radiais antes que estas cheguem ao centro, impedindo o congestionamento do mesmo. As principais radiais incluem avenidas existentes e outras abertas para desempenhar a função, ligadas não apenas pelo perímetro da irradiação, mas por outros 2 circuitos perimetrais suplementares, um interno, passando pela Avenida Paulista, e outro externo, origem das futuras avenidas marginais do Rio Tietê e Pinheiro, concêntricos ao primeiro. No final do século XIX, a administração pública encarregou-se da organização de uma comissão de saneamento que estabeleceu o Tietê como responsável pelas cheias. Já na década de 20, surgiu a Companhia de Melhoramento de São Paulo, que reuniu sanitaristas e engenheiros que defenderam a necessidade de retificação do curso sinuoso do rio. No comando dos trabalhos estava o engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, autor de diversos estudos sobre o Tietê. Saturnino apontava as necessidades de preservação dos rios Tietê, Pinheiro e Guarapiranga como indispensáveis ao abastecimento de água não só da capital, como de grande parte do interior do estado. O projeto de Saturnino de Brito foi descartado pela administração seguinte, que preferiu implantar o plano de avenida, elaborado pelo engenheiro, mais tarde prefeito de São Paulo, Francisco Prestes Maia.